Pablo Neruda, grande escritor chileno, num dos seus poemas se refere ao avô que morreu com 102 anos, Dom José. E há um pequeno trecho desse poema que eu separei aqui para nós começarmos a nossa conversa. Pablo Neruda dizia que Dom José, já com muita idade, com idade bem avançada, pegava o trem para ir felicitar o neto no seu aniversário. Era um hábito desse avô centenário, né, Dom José. E esse pedaço do poema dele me chama muito a atenção para nós começarmos a nossa conversa. Dizia ele assim: chegava o eterno Dom José Ángel, o velho, para tomar um trago, o último trago comigo. Sua mão, de 100 anos, levantava o vinho trêmulo como uma borboleta. Eu acho que resume muito o espírito do vinho, a atmosfera que o vinho é capaz de criar na vida das pessoas, e é algo que nos acompanha pela vida fora, ao longo da vida. Falar de vinho é falar de Baco, o deus que é associado ao vinho, mas também é colocado como o Deus que nos trouxe o vinho, que nos ofertou o vinho. Baco, dois nomes como grande parte dos personagens mitológicos, ou Dionísio ou Baco é o mesmo Deus. Ele é fruto de um amor, vamos chamar de proibido, de um amor escondido, entre Zeus, Júpiter, e Semele, que era uma princesa mortal. Dizem que o maior amor de Zeus, que teve muitas amantes, foi Semele. E Hera, Juno, a esposa de Zeus, sempre desconfiada do marido, um dia foi até Semele, achando que ia receber, ia tirar dela alguma confissão com relação ao amor entre os dois, esse amor proibido, velado. E ela se fantasia, vamos dizer assim, de uma velha senhora, e chega até Semele, que ingenuamente a recebe. E numa conversa muito amorosa, ela tira confissões de Semele, que diz a esta velha senhora, fantasiada de velha senhora, que na verdade era Hera, Juno, Semele diz a ela que tem um grande amor, e que este amor era um amor correspondido, um amor muito forte entre dois seres, e que este grande amor era nada mais, nada menos do que Júpiter, do que Zeus. E Semele, a partir desse momento, confessa todo esse envolvimento e todo esse clima e essa atmosfera de amor entre ela e Júpiter. E Hera, ainda fingindo ser uma velha senhora, vai e cria uma espécie de uma mentira, de uma persuasão, e faz com que Semele peça a Júpiter que se mostre a ela no seu esplendor de Deus. Hera sabia que persuadir Semele a fazer isto com Júpiter era matá-la, porque um Deus que se mostra na sua plenitude, ele fulmina um mortal. Semele não sabia disso e passa a pedir esta prova de amor a Júpiter, sem saber que foi persuadida, que foi uma mentira. E Júpiter, sem muito como argumentar, acaba se mostrando no seu esplendor. E Semele morre fulminada, que era uma das intenções de Hera. Mas Semele estava grávida de Baco, de Dionísio. E aí começa toda uma saga onde Hera persegue esta criatura ao longo da vida, tentando matá-lo por ser fruto de um grande amor e de um amor proibido, talvez, né? Dionísio morre e nasce várias vezes na mitologia, Baco. E numa das últimas vezes que Hera tenta eliminar, acabar com ele, o coloca louco. E ele vaga pela floresta com os sátiros, com os animais, e vive ali toda uma experiência.
Mas nenhuma tentativa de Juno, nenhuma tentativa de Hera surtiu efeito. E Baco vinga e traz a nós, entre outros símbolos, o vinho. E representa a sobrevida, representa a vida acima de tudo. E eu coloquei aqui 7 itens que, para mim, envolvem a história de Baco e do vinho. Envolve esse sentido de vida, vida que supera, vida que prevalece. Primeira característica do vinho é a cor. Ele é um rubi, o raio rubi, o raio da vitalidade. Só aí já temos muito do simbolismo dessa bebida tão próxima de todos nós, né? A segunda característica que eu coloquei aqui é que o vinho, ele é celebração. Celebração, acima de tudo, da própria vida. Nós vimos aqui nesse pequeno trecho do poema. É algo que nos faz uma reverência à saúde, uma reverência à vida e a outras coisas mais, né? A terceira característica é um convite a viver. O vinho é algo que embala, que envolve, que cria um convite à vida. Quarta característica, o vinho traz entusiasmo, no sentido de bem-estar. É algo que nos traz uma plenitude, um momento de muito bem-estar interior, de muito entusiasmo. Uma quinta característica do vinho, para mim, o despojamento. Em que sentido? A renúncia. Renúncia a controle, renúncia à manipulação, renúncia à chantagem. Você vê que na história, Hera tenta matar pela primeira vez Dionísio, no ventre da própria mãe, através de chantagem, através de persuasão. E o vinho é o oposto a isso. O vinho é um caminho de despojamento, de renúncia. A sexta característica, o vinho provoca uma transformação pessoal. O vinho, quando usado de uma forma consciente, moderada, ele traz momentos de muita profundidade, de muita reflexão, de muita paz, de muito prazer. Então ele tem uma ligação direta com a transformação pessoal. E um último item, o vinho traz harmonia. O vinho harmoniza com determinadas comidas. O vinho traz a harmonia também entre aquela situação que a pessoa está vivendo e a celebração de estar tomando vinho junto com tudo aquilo. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês a respeito do vinho. Essa bebida que nos acompanha, que me acompanha e me acompanha desde criança, e algo que sempre me traz esse espírito de celebração, de bem-estar, como eu falei a vocês. Obrigado e se inscreva no nosso canal.